Olá, eu sou a Ana D'Arezzo e vamos falar neste vídeo sobre a produção e os ingredientes básicos presentes em um gel cosmético. O gel é um sistema semissólido que possui característica coloidal, ou seja, possui partículas microscópicas de substâncias sólidas que são insolúveis em água, mas hidratáveis, que ficam dispersas em uma outra substância possuindo um aspecto gelatinoso. Geralmente, os géis são obtidos por misturas de materiais naturais ou sintéticos na água ou mistura de solventes, em um processo chamado gelificação. Então, eles são formados por duas fases, sendo uma fase de espessura líquida, que pode ser de água, álcool ou glicol, por exemplo, e outra fase de espessura sólida, com os compostos formadores de gel ou agentes gelificantes. O gel pode ser transparente ou opaco, então quanto menor for o tamanho das partículas, mais transparente ele é. O gel é muito utilizado em produtos cosméticos porque tem boa espalhabilidade, não é gorduroso e não oclusivo. É muito utilizado, por exemplo, em produtos para os cabelos, como gel modelador ou espessante em shampoo, além de ser usado em gel de banho, gel para barbear e gel pós-barba. Basicamente, existem dois tipos de géis, o gel aquoso e o gel creme. O gel aquoso é composto essencialmente de uma fase aquosa que contém um formador de gel, como o Carbopol, por exemplo, água e um umectante, como a glicerina, por exemplo, para diminuir a pegajosidade e evitar que a água presente no produto evapore, ocasionando ressecamento do gel. Já os géis creme são emulsões com alta porcentagem de fase aquosa e baixo conteúdo oleoso, então são constituídos de uma fase aquosa composta de um formador de gel, como o Carbopol ou a hidroxietilcelulose, e uma fase oleosa, composta de ceras e emolientes leves. Em um gel creme, é possível veicular substâncias lipossolúveis, substâncias que são solúveis em óleos, como os filtros solares e princípios ativos oleosos, sem que o produto final deixe na pele uma sensação gordurosa. O gel creme pode ser usado em todos os tipos de pele. Então, de maneira geral, um gel tem alguns compostos químicos ou algumas principais matérias-primas presentes em sua formulação. Em um gel capilar, por exemplo, nós temos, em primeiro lugar, a água, que proporciona volume e faz a dispersão de todos os outros ingredientes. Os formadores de gel, que como o próprio nome já diz, são substâncias que formam géis, que dão viscosidade à preparação cosmética quando são dispersos em um meio aquoso e auxiliam na estabilização das emulsões. Normalmente, as substâncias que formam géis são polímeros que podem ser sintéticos ou naturais. Entre os formadores de gel sintéticos mais usados, nós temos os polímeros carboxivinílicos, como o Carbopol, por exemplo, que ao ser neutralizado por bases alcalinas como hidróxido de sódio ou a trietanolamina, forma um gel estável em pH entre 6,5 a 7,5. Já entre os polímeros naturais formadores de gel, temos alguns polissacarídeos, como a goma xantana, que é um polímero aniônico bastante utilizado na área cosmética porque mantém sua viscosidade em ampla faixa de pH e em meio eletrolítico. E a hidroxietilcelulose, que é amplamente utilizada e, quando está na concentração adequada e aquecida, forma géis de consistência média e com característica não iônica, sendo compatível com tensoativos catiônicos. A hidroxietilcelulose é um pó e deve ser dispersa e hidratada em água ou em solventes orgânicos para a formação de gel transparente. É muito utilizada em cremes, loções, géis, condicionadores de cabelo, shampoos e etc. No mercado, também existem polímeros formadores de gel já pré-neutralizados, que são muito versáteis, como o ácido vinilpirolidona neutralizado, que forma um gel aniônico transparente com sensorial agradável, estável em pH de 4 a 9. Temos também os umectantes, que são substâncias que têm a capacidade de reter a água na pele, no cabelo e nos produtos cosméticos. Então, os umectantes, como a glicerina, por exemplo, ajudam a evitar o ressecamento da formulação. Os formadores de filme, como o PVP-K90, que cria uma película resistente à água, aumentando a durabilidade do produto e ajuda a estabilizar a emulsão. Temos também os quelantes, que impedem que íons metálicos reajam com outros componentes da fórmula, causando mudanças de cor e odor. Os conservantes, que impedem o crescimento de micro-organismos como fungos e bactérias, e os conservantes eles são regulamentados pela RDC 29 de 2012 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e ela estabelece as substâncias que são permitidas utilizar, as concentrações máximas autorizadas e as suas limitações. Temos também os reguladores de pH, que são componentes que ajudam a ajustar o pH da formulação, deixando-a com pH adequado para que se mantenha estável durante todo o prazo de validade, como ácido cítrico ou hidróxido de sódio. A fragrância, que confere odor agradável ao produto,
e o solubilizante de fragrância. A fragrância ela pode afetar a transparência do gel. Isso acontece porque ela possui ou pode possuir características lipofílicas, ou seja, pode ter afinidade com o óleo, então ela não se mistura tão bem em sistemas aquosos. Então, as gotículas desse componente lipofílico da fragrância não ficam tão dispersas nesse sistema e acabam barrando a passagem de luz, e como consequência, o sistema fica turvo, perdendo a sua transparência. Por isso, usa-se o solubilizante de fragrância para solubilizar esses componentes oleosos, fragmentando-os em pequenas gotículas a ponto de não mais interferir na passagem de luz, deixando o sistema transparente. E por fim, temos o corante, que é um ingrediente opcional e confere cor ao produto. Esses são os ingredientes básicos que um gel capilar tem. Também pode ser incluído alguns ativos de acordo com o propósito do produto. Mas você sabe como o gel capilar é produzido? Como ele é fabricado? O desenvolvimento de um gel deve ser realizado de forma consistente, levando em consideração as interações entre os materiais, suas solubilidades e polaridades, para evitar incompatibilidades e possíveis desestabilizações da formulação durante seu prazo de validade. Resumidamente, o processo de fabricação de um gel capilar é relativamente simples e consiste basicamente na dispersão do polímero formador de gel sob agitação vigorosa até ocorrer sua total dispersão. Após essa dispersão, adiciona-se os umectantes, corantes, agente quelante e conservante. Depois da homogeneização desses componentes, neutraliza-se o gel com regulador de pH e, após obter o gel, mistura-se a fragrância no solubilizante de fragrância em um recipiente separado e depois adiciona ao produto. Caso o gel tenha um formador de filme, como o PVP K90, esse deve ser dispersado à parte, em uma quantidade suficiente de água e adicionado ao produto no final do processo. Depois é necessário fazer alguns testes, como por exemplo o teste de pH, que deve estar entre 6 a 7. Caso não esteja, é preciso ajustar o pH com as substâncias reguladoras de pH até chegar ao pH desejado. Feito todos os testes e estando tudo certo, é só embalar e rotular o gel capilar. Basicamente é assim que o gel capilar é feito. Então é isso, espero que tenha gostado e ficado claro o que tem no gel de cabelo. Não deixe de curtir e de se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo vídeo!